Nós estamos na cidade de Extrema. Hoje é dia 22 de janeiro de 2017. Nós estamos aqui para fazer um trabalho evangelístico do mistério das 7 igrejas da Ásia, 7º selo do Apocalipse. Que nós estamos começando a filmagem. Aí está o povo de Deus. São 5 ônibus que veio da cidade de São Paulo para trazer esse povo para um grande trabalho de evangelização aqui nesta cidade de Extrema. Então vocês veem aí a faixa onde diz que nós somos do mistério das 7 igrejas da Ásia, 7º selo do Apocalipse. Vocês veem lá no fundo já o povo de Deus se preparando para começar a marcha para o trabalho evangelístico nessa cidade. Estamos aí com o servo de Deus, o mensageiro geral, que é o responsável direto por este povo que está aqui nessa cidade de Extrema. Já visualizando a segunda faixa, o símbolo do mistério das 7 igrejas da Ásia. Lá o servo de Deus, mensageiro geral, ali mostrando o castiçal e ali dizendo a mensagem: prepara-te, Jesus está voltando. Apóstolos de Cristo somos do mistério das 7 igrejas da Ásia. Livro de Apocalipse 1, 19 e 20. Ali estamos, já com o povo de Deus, os apóstolos, já também já posicionado, já com o povo de Deus, tomando a sua frente. A liderança da igreja está aqui para conduzir este povo até essa jornada onde se inicia esse trabalho nesta manhã de domingo, 22 de janeiro, na cidade de Extrema, Minas Gerais. Cantamos Nossa Igreja Cresce. Vamos louvar um hino. Aí está o servo de Deus, irmão Marcos, pedindo para que o povo comece a louvar. Todos, vamos louvar. Aí está o servo de Deus, mensageiro geral, orientando o povo para que comece a louvar ao Senhor. Aqui à esquerda você tem o povo de Deus enfileirado, à direita também mais um pouco o povo de Deus, que está aguardando a orientação para que a gente possa descer. Vamos passando aqui, do lado de cada. Aí está o povo de Deus. A nossa igreja cresce, marcha. Aí o povo de Deus, uns de avental azul, outros de avental amarelo, outros com avental rosa. Que são o povo de Deus, são as vestes santas, que o Espírito Santo de Deus, que está escrito na palavra de Deus, que nós devemos usar as vestes santas quando estamos numa obra missionária. Aí está o povo de Deus, as irmãs de rosa, outros de amarelo. Aí está o povo de Deus nessa cidade de Extrema. Aqui, agora aqui. Aí está o povo de Deus, os varão, que também são cooperadores desse evangelho do Senhor Jesus. Aí está o servo de Deus, mensageiro geral lá no fundo, já se posicionando para começar essa marcha, aonde o povo de Deus estará levando a palavra do Senhor Jesus, a palavra da verdade que o Espírito Santo de Deus trouxe até este povo do mistério das 7 igrejas da Ásia. Você vê, são mais de 200 pessoas, são 5 ônibus que veio nessa caravana
de São Paulo até a cidade de Extrema, Minas Gerais. Ali está a faixa. Ali está a faixa. Aqui. Já está se aproximando junto ao povo de Deus. Vai pra cá. Prepara-te, Jesus. Ali está o servo de Deus. É na mansão celeste, estamos Mensageiro geral, fundador, presidente geral do mistério das 7 igrejas da Ásia. A mensagem de Deus vem descendo, acompanhando a faixa, dizendo: prepara-te, Jesus está voltando. A igreja cresce, marchando pela Aí o povo de Deus está louvando, o povo de Deus está louvando. Você vê o povo de Deus louvando com alegria. O povo de Deus louvando ao Senhor. Lá ao fundo você vê o servo de Deus, mensageiro geral, que não poupou esforços para estar junto com o povo de Deus nessa cidade de Extrema, para evangelizar este povo que ainda precisa também conhecer quem é Jesus. Por isso está lá escrito na faixa: prepara-te, que Jesus está voltando. Esta será a mensagem que nós, do mistério das 7 igrejas da Ásia, estaremos evangelizando aqui nessa cidade de Extrema, uma cidade localizada a 2 horas Vai pro meio. a 3 horas da cidade da capital de São Paulo. Aí está outra faixa mostrando que nós somos das igrejas, das 7 igrejas, nós somos do mistério das 7 igrejas da Ásia, 7º selo de Apocalipse. Aí vocês veem ali a pomba, que representa na faixa o Espírito Santo, que é aquele que está também na direção dessa palavra. Aí você vê o povo de Deus, a faixa sendo levantada, mostrando a identidade desta igreja. Aí está a faixa do mistério das 7 igrejas da Ásia. A segunda faixa mostrando somos do mistério das 7 igrejas da Ásia, 7º selo de Apocalipse. Você vê o povo de Deus ao fundo louvando, alegre por estar presente nesse grande dia de evangelização nesta cidade de Extrema. Somos da fundação do prefeito voluntário das 7 igrejas da Ásia. Nós estamos exatamente num lugar chamado Extrema, estado de Minas Gerais, na qual nós nos apresentemos este símbolo, o símbolo que exatamente se prescreve mistério das 7 igrejas da Ásia. Nós nos encontramos aqui um castiçais que representa a luz aberta para os que estão cegos. Encontremos também ao monte, como se fosse o monte da oliveira, na qual as palavras são prescritas. Essa palavra que vocês prescrevem é escrita: prepara-te, ó alma cansada, ó morto desenganável, prepara-te para que Jesus venha
Jesus está voltando para arrebatá-las, as almas aflitas. Encontremos em nome embaixo os apóstolos de Cristo, que significa apostolado pronunciável ao povo desenganado. Somos do mistério. Quer dizer que nós somos de um mistério que ninguém da carne pode descobri-la se não for o próprio Cristo. É de Apocalipse. O rolo da Bíblia vai se fechando. Então, exatamente chamando o povo, fechando a porta do céu, para encontrá-los então a nacionalidade ao povo. Então nós encontramos as almas que vieram ao encontro da cidade, nos chegando perante a todos. Viemos através de Ordenheim, quer dizer, veio atrás dos ônibus. Então nós vamos agora descê-la abaixo para chegar até o nível Estonac. A serra, a natureza ocática. Ali por encontramos também aquela nuvem que só desconfiada como nível gelenária do gelo. Como é bela a natureza, ô Laodiceia, o mistério das 7 igrejas da Ásia vai se passando cada encontro de pessoas. Então, povo, saiba todos os senhores que estão aqui, nós estamos representando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma pessoa indiscansavelmente diante a popularidade. Nós aqui passamos como fosse um estrangeiro, mas na qual Cristo Jesus apresenta diante de todos. Nós estamos pagando o pecado que nós fizemos na terra. Como Jesus andou para evangelizar a Bíblia Sagrada, assim estamos nós também. Então vocês não podem geralmente dizer que está cansado, porque Jesus Cristo, ele é exatamente a acta do descanso aos prómegatos, quer dizer, o povo que estáis livres. Agradecemos primeiramente a Deus, na qual que vocês pisam ao solo desta terra. Laodiceia, a nossa igreja está crescendo dia por dia, na qual o mistério das 7 igrejas da Ásia veio a trazê-la a pregação trígla. Então nós, como encontramos ali uma palavra, fundação do prefeito voluntário, que significa fundar a palavra de Deus voluntariamente. Nós agradecemos a Deus. Uma salva de palmas toda a Cristo. Sejamos todos bem-vindos a este local que nós estamos ao solo. Os anjos do céu aplaudem diante a festa solene de Cristo Jesus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Responsável, nós da fundação de um Deus vivo, do mistério das 7 igrejas da Ásia, aqui nós viemos para atendê-la a sua chamada, que nos convidou para que nós pudéssemos a visitar e ver o que nós poderemos fazer diante ao seu pedido a Deus. Apresentamos então, neste momento, o ditador em ação, passa a palavra para o intérprete. Dagle hermano instituni ende eno endogrofo de atolo helene. Texande de kristenved kristenherrens, de omre en hairon stoklenit.
Cristo Jesus que nos abençoe a todos nós que aqui estamos. Nós agora vamos preparar, porque vocês são canal para se alimentar o corpo torturado com café, a qual o ditador continua, então, tendo as suas audiências, conversa. Então, em que há informação e apoio, rapotinde epidemia de nome tem sai também a colossal do nonite em a aiba. Tem que rolar que se tem de rolar em a cairo. Se tem que por primeiro a contena de obras de titindez apresente ao homem que nos convidou para que nós pudéssemos estar aqui, para nós aqui nesse mesmo local se dirigir, qual é o nosso objetivo. Homem, aproxime à frente. Homem, aí está bom. Homem, qual é o teu objetivo que mandou nós chamá-los aqui nesse local? Faça-lhe sua queixa diante da estrada em Cristo. Estamos, eu e minha família estamos sofrendo, né, irmão? Fale alto. Eu e minha família estamos sofrendo por causa do nosso ministério. Porque nós temos uma dificuldade. Aprendemos o evangelho santo e verdadeiro. E por causa desse evangelho que nós aprendemos, estamos sendo perseguidos e precisamos de um lugar para congregar. Qual é o tamanho da população, do povo que está a sua pessoa? Ele está perguntando quantas pessoas que há aqui nesse local. Sim, dá umas 50, 60 pessoas. E ele que tem uma cita que Alfredes. Tem da Rafa de que eu comecei a prepara para se falar de bom, será que nós podemos evangelizar as casas? Sim. Yes, said Rato velho, escudendo, ai, pequena, nai, quando a que descenda em Cristo. Olha, homens, você já avisou a todos, estão preparados para a visita? Sim. Ela, nós podemos ir até os teus aposentos? Sim. Yes, sim, real, sim, sacou? Quem tem da terra, me raiva da cadenda, que tem laterite de caracofome de espere de termica de homem que renda a colocar tudo é profissão. Há possibilidade de haver, se nós quisermos construir, por exemplo, um templo para a pregação? Sim. Como é que pode ser documentos? Se por acaso você arrumar uma parte em documento, essa parte ainda ele está interrogando se geralmente se vai construir a igreja ou um salão qualquer, se por acaso tem possibilidade de quem vai fazer essa doação, se está por escrito ou vocalmente. Por escrito ainda não, porque tem que dividir a parte porque se diz difícil. São 365 metros, só que dentro desses 365 metros tem duas casas localizadas.
Então precisa dividir para documentar. How high to do than I could today consider we say day de benefício da pessoa tem. Quantas pessoas que já são cristãos têm? Ela pressiona que a mulher, ele está pensando para De falar. 7 a 8 pessoas, Aí antes, vai flicha, aí hoje precisa. a minha família. Hala mit fama aí. Tutto da hai farai. Certeza, comando, hai cotuda, é quando tá, é compreender. Vai depender então do que vai se acertar. Quanto ao problema da construção não é tão fácil, não é tão difícil. Precisamos então nós começar. Como de Deus? Como de Deus, Bimione, tem raiva de pessoas que faz então a couture, depois John Hell. É true, hard. Nós temos mais novo der. É true, not. Olha, quantas casas de pé de oração já foi feita. Então, o povo, depois que está pronto, tapeia roupa. Então, precisa de uma documentação para que possa entrar em ação. Então, igual eu falei, nós temos que agora Então, correr atrás para dividir esse terreno para fazer a doação do pedaço que sobrou para a igreja. E é fácil ter material aqui, senhor? Material para construção, sim. Mas ele disse, sim, material de construção, sim. A facilidade, então, que tenha ao povo para a libertação, que se teve Israel. Sim, precisa agora da força de Cristo Jesus. Não é muito fácil, mas algumas pessoas que eu conheço, posso ser que eles consigam a fazer a divisão desse terreno documentado. Você precisa de preparar lá, aí a popô, aí que se não, deve querer consciência, tá esperto. Não, talvez não precise da documentação. Se, por exemplo, fica na consciência, vamos conversar com os apóstolos, então resolveria lá a sua pessoa. Nós vamos conversar com os apóstolos, depois os apóstolos resolvem, talvez não precise dessa documentação. Isso fica a sua consciência entre você e Cristo e Jesus. Ele é right man. Tudo bem, right fucking go. Ai, pessoal, aonde vai today, olha aí, pô. Senhores apóstolos, o povo já pode tomar o cofre, tomar café. E eu posso, por exemplo, já começar a visitar o povo. Sim. Tudo bem, então vamos em frente. Amém. Ao servo de Deus, mensageiro geral, está entrevistando o senhor Hamilton. O senhor Hamilton, ele é um servo de Deus que nasceu dentro desse mistério das 7 igrejas da Ásia e ele é a pessoa que está sendo preparado aqui nessa cidade para arrumar um pedaço de terra para que seja construído ficou para eles mais uma igreja do mistério das 7 da manhã. igrejas da Ásia. Aí ele está dando a explicação para de Deus de como será feito o tratado para que essa casa de oração seja levantada aqui na cidade de Lisboa. Raposo, mas a petitude de Aioronó, apóstolo, manda que vigie as coisas do povo no ônibus. Legatou, apóstolo, entra em negociação com ele sobre o problema da igreja. Não é preciso documento, não. Já estamos já no fim. Já estamos já no fim.
para fazer a ceia do café da manhã, para que assim o povo esteja alimentado para começar o trabalho de evangelização. O Estado de Deus, mensageiro geral, continua conversando com o senhor Hamilton, Terá Estado de Deus, irmão alguém, se por Cristo, exemplo aqui da saísse, tem cidade, alguém que é capaz de assumir a tirando todas as responsabilidade. informações para que seja confirmado Hai pe cioè de construção tatai, de a mais vovó uma na igreja, ai tataona é possível lá, se por exemplo faz a área, tem alguém que assuma a responsabilidade do rebanho? Sim. Hachi, ele disse que sim. O interesse é de Deus mesmo. Ele diz que tem 5 almas. Não do Putiana, nem tetere, ai, mil remédio. Não podemos perder de maneira nenhuma. Está mandando você subir no lugar alto para assinar, para subir naquela pedra lá? filmar aquele povo. aí, ó. Sobe naquela pedra. Sobe naquele barranco, aleluia. Suba naquele barranco, que é melhor para ver. Ali já está ali o povo de Deus ao fundo, ali o Estado de Deus, mensageiro geral na frente, já o povo de Deus se preparando para descer para o local onde todos estarão fazendo a ceia do café da manhã, para que depois nós possamos ir até o campo de evangelização aqui na cidade de Extrema. Hoje é dia 22 de janeiro de 2017. Estamos num domingo onde o povo de Deus saíram ontem diretamente da igreja central por volta de 23 horas e embarcou em 5 ônibus para Fica até o último. a visita de evangelização nessa cidade de Extrema. Aí vocês veem a quantidade de pessoas que recebeu com bom grado esse chamado de evangelização da Palavra de Deus enviada pelo Espírito Santo ao mistério das 7 igrejas da Ásia, o 7º selo do Apocalipse. Aí vocês veem o povo de Deus, todos descendo com cuidado, o povo de Deus cantando, o povo de Deus louvando. E ver quantas pessoas são. Temos aqui por volta de 200 e poucas pessoas que embarcaram em 5 ônibus ontem na cidade de Carapicuíba, Jardim São Daniel, onde fica a sede da igreja central do mistério das 7 igrejas da Ásia. Vocês veem o povo de Deus cantando, marchando, como se fosse naqueles dias onde o povo marchava com Moisés rumo a Canaã. O povo marchava, cantava e louvava, dizendo que só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, ó, não é, irmão? O Moro falou também, o Moro falou assim. Está o povo de Deus descendo. Aí, Moro, tudo bom? E já estamos aqui no final. Vocês acompanhem aí, são 2 filas, onde o povo de Deus está agora descendo para a ceia de café da manhã, aonde já estamos no horário de 8 horas e 5 minutos
do dia de domingo, 22 de janeiro de 2017. São exatamente 8 horas da manhã e 5 minutos. O tempo aqui na cidade de Extrema está um pouco nublado, mas nem por isso impediu que o povo de Deus atendesse a esse chamado enviado por Jesus Cristo aos seus filhos, para que fossem todos. Ide, evangelize o meu povo. Ide, como Jesus disse, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, para que todo aquele que cresce nesse evangelho fosse salvo. Aí está o carro que conduz o povo idoso que não consegue marchar devido ao terreno que está escorregadio nesse dia um pouco chuvoso aqui na cidade de... É o pastor da Assembleia de Deus. Usai-lhes as palavras de acordo com o Salmista 47. Como a palavra de Deus nos fala que é obrigacional que nós usemos a palavra união. Quando chega os meus irmãozinhos que querem conhecer a palavra de Deus, eu deixaria essa palavra para este pastor da Assembleia. Acredito que alguém que mora nessa cidade maravilhosa, que nos recebe, não a mim, mas a palavra de Deus. Chamaria também o missionário volante da Assembleia de Deus. Me demonstro não só como algumas igrejas que acham que eles são mais do que Deus. A palavra da Santa Bíblia Sagrada nos diz abertamente que nós deveríamos nos unirmos um ao outro. Sem união, nada adianta. A palavra pastor da Assembleia e senhor missionário, a palavra de Deus, ela fala união. União quer dizer que nós teremos de uni-la, a palavra uma com a outra. Não há nenhum que possa me provar dentro da Bíblia Sagrada que há dois deuses. Se não há dois deuses, então é obrigatoriamente que aquelas pessoas que falam que é cristão, que é crente ou cristão, deve chegar e unir, porque a palavra de Deus é uma só. Não é objetivacionalizado que alguém venha tirar pedra em qualquer um. Não. A palavra de Cristo Jesus, ela funcionavelmente pela boca dos homens de Deus, um só item, uma só apostolializada. Então, irmandades e meus queridos amigos em Cristo, que mora nesta redondeza pacífica aqui, quero vos dizer que a Igreja de Deus só cresce quando há uma palavra chamada união. Verdade. Não nos podemos atirar pedra em ninguém, que quem morreu
por mim e por você foi Jesus. Não foi igreja A, nem igreja B. A igreja é o povo. E o povo unido é um evangelho cheio de união. Porque Jesus quer a união. Nós, quando eu falo nós, quer dizer todos pela mesma igualdade. Nós nos abrimos a Bíblia Sagrada para que os senhores próprios possam tê-la, esta palavra não carnal, mas que seja traduzida em espiritual. A Bíblia Sagrada fala abertamente para cada um de nós. Nessa palavra que eu gostaria, diante do meu colega, eu falo colega porque também ele é o homem de Deus, não é preciso eu conhecê-las. Se ele estiver mentindo, é um problema dele com Deus. Ele me apresenta que é o homem de Deus. Nós temos aqui na mão uma chave. Não é digno que a pessoa se esconda na Bíblia para mentir, para enganá-los. As palavras de Deus têm que ser corretas, têm que ser faladas a todos e a mostrar. Então, a igreja terrestre significa como se fosse um homem que tivesse vários filhos e cada filho tem seu nome. Por isso que é falar de igreja A, igreja B, igreja C, por aí por diante. Então aqui a Bíblia fala no livro de Isaías. Nós não podemos falar errado, senhoras, e todos meus componologéticos que estão aqui, principalmente meus amigos, que eu queria ser amigo desse povo aqui, ó, que ainda não a conheça a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ou conhece a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Nós cristãos não temos o direito de ler a Bíblia de cabeça para baixo. Nós temos o direito de examinarmos a Bíblia vertical ou lítrico para cima. De cabeça para baixo significa com mentira. A minha pessoa não veio aqui para dizer: saia da sua igreja, venha para cá. Isso não é de Deus. Pelo contrário, gostaria que havesse em cada 2 metros uma igreja. Se houver em cada 2 metros uma igreja, muitas das vezes poderá eliminar 40% ou 20% do que vocês veem diante dos seus olhos. Mas não. As igrejas que nós, pastores, estamos vendo na terra é o quê? Comercianismo, mentiras, enganosas, tapiações, roubando do povo. Quero lhes dizer, Jesus, Filho de Deus, meu querido pastor, que nós dois somos presos, quer nos criticar, pode nos criticarmos. O meu Deus nunca precisou e nem nunca necessitou de você passar casa em nome da igreja, nem passar seu carro em nome da igreja. Isso não é de Deus, isso é de um homem que tenha menos conhecimento na Bíblia Sagrada. Que a Bíblia Sagrada diz: nós ganhamos gratuitamente a palavra, passamos de graça a palavra. Para nós obtermos uma salvação, é necessário que haja a palavra teológica, que é uma crítica. Aqueles que nos criticam a palavra dentro da Bíblia, quando nós nos amostramos, essa é a pessoa
que não tenha conhecimento na Bíblia, segue-lhes a outros deuses ou outras deusas. Nós cristãos temos que termos educacionabilidade da educação de aceitar, porque não se conversa com uma pessoa através de palavras agressíveis. As palavras têm que ser camoródita, ou que seja, calmamente. Então os homens de Deus têm que saber que quando ele foi chamado para a graça, ele já sabia, se é que ele conhece a Santa Bíblia, que Deus falou que os cristãos verdadeiros iriam ser criticados. Então nós já estamos sabendo, se nós somos de Deus, estamos sabendo qual seria o nosso objetivo pacificamente para fazê-los. Tá bem, você está certo. Você está certo, você está falando que eu sou burro, você está certo. Mas não se esqueçai-vos, se alguém me xinga, não está me xingando. Está xingando Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porque essa palavra que está na Bíblia, não foi nós que prescrevemos. Essa palavra que está na Bíblia foi Deus. Se foi Deus, nós estamos dando continuidade da palavra. Então, vocês pensam que estão me xingando de burro, cala a boca, ignorante? Não, você está mandando Deus, cala a boca, Jesus, cala a boca. Porque estou falando, nós somos o testemunho, nós somos a terceira testemunha da Bíblia. Primeira testemunha da Bíblia, somos 3 testemunhas. Primeira testemunha é o Velho Testamento, é uma primeira testemunha, que é a palavra do que aconteceu, a referente ao passado para o presente de hoje. Segunda testemunha é o Novo Testamento, que é Jesus, representante. Terceira testemunha somos nós que iremos passar a testemunhar o que Deus falou. Então não há indignidade renóbrica para ninguém nos criticarmos. Amado, é muito bonito, né, meu colega pastor? É muito bonito vocês carregar a Bíblia. Aleluia. Amém. Mas não se esqueçam que o diabo conhece a Bíblia profundamente. Satanás, meu irmão, conhece a Bíblia profundamente. O que é valencionada é que você carregue a Bíblia e pratique as palavras que está na Bíblia. Nenhum de nós tenhamos o direito de dizer eu sou aquilo, aquilo outro. Você pode ser médico, você pode ser professor, você pode ser psicólogo, você pode ser polígrafo. 5 metros da igreja para fora. Entrando dentro da casa de Deus, vocês é igual a todos. O cristão não pode ter 2 fasóquitas, ou que seja, 2 caras, 2 faces. O que ele tem que ter uma só. Nós temos nas nossas mãos, amigos, colegas desse município, temos-lhe uma espada de 2 gomos. A interpretação espada de 2 gomos significa o quê? Aqui está a espada. 2 gomos, a interpretação, quando nós abramos, ela transformou em 2 gomos. Que significa 2 palavras para a direita e 2 palavras para a esquerda. É isso que é a interpretação, a espada de 2 gomos. Quando Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o apóstolo de Deus, viu que da boca de Deus saía uma espada de 2 gomos. O que quer dizer essa espada? A espada verdadeira é Jesus, Filho de Deus Altíssimo. 2 gomos.
Quando nós abrimos a Bíblia, ela transforma 2 gomos. É isto. Não era melhor que ao ver dos pastores ficarem criticando aos homens de Deus ou às igrejas, por que não critica ele próprio? Qual é o ímpeto de criticar ele próprio? Falar o que está escrito na Bíblia. Senhores e meus colegas daqui desse local tão belo, um povo caçulítromos, que significa povo ouvidor que nos dá ouvido, não de mentira. Fuja! Fuja da mentira, que a igreja de um Deus vivo não vive pedindo dinheiro a ninguém, senhoras e senhores. A igreja de Deus não fica roubando, mandando vocês passar. Passe seu carro, o nome da igreja. Quer receber uma benção? Me dá tantos mil. O Espírito Santo está me revelando isto. Amado, o Espírito Santo de um Deus vivo, ele não revela para você dar dinheiro, nem passar o prédio em nome de igreja alguma. Isso é o Espírito Sanogre notícia. Satanás inventou. A Bíblia Sagrada diz que Deus não precisa do seu dinheiro, que Deus, ele é rico, dono do ouro, da prata e do diamante. Este Deus quer que nós unamos, quer dizer, unimos. Quer uma união de todos, seja pobre, seja rico. Ora, povo de Deus, eu a interrogo, se você diz que é um homem de Deus, e alguém vem falar, você xinga, você está no inferno. Se ele acha que esse homem está no inferno, então evangelize ele para ele sair do inferno. É o que a Bíblia diz. Então, povo de Deus, nós cristãos, eu não sou crente, quero deixar bem claro essa palavra. Eu não sou crente, que o diabo também é crente, porque ele creia nele próprio. Eu sou cristão. Todas as palavras que eu pronunciar-me, eu a mostro dentro da Bíblia. Para que ninguém fale mal do mistério das 7 igrejas da Ásia. Queridos, quero deixar bem claro. Por favor, meus amiguinhos aqui do local, não me leve a mal pela minha agressões pranáxia, agressão de palavras pronunciadas. Mas quero que vocês me atromem-se que a minha pessoa testemunhe a palavra pela Bíblia. Deus, meus queridos, diz: falem o que vê. Deus está mandando que o mensageiro fale o que vê. O que quer dizer mensageiro? Mensageiro significa mensagem, a palavra. Fale o que vê. E diga, meu povo, que testemunho que ouviu. Sei. Por que eu estou chamando meu amigo? Eles dois. Que eles devem também ter recebido alguns cachíptero-pápio, ou que seja, alguns tapas na face. Mas eles, como é homem de Deus, eles têm que calar a boca, se eles quiserem receber a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Abram, por favor, todos. Eu peço os apóstolos que ajudem ao povo que está aqui me ouvindo, sem compromissário a ninguém. Abrem João. Vamos partir por aí, meu querido. Abrem João 8:38. E aí o servo de Deus fica com a palavra. Eu vou lá com o povo para usar a interpretação. Ou o senhor usa, ou passa teu camisiote, o que seja, teu ajudante. Povo de Deus, a Bíblia Sagrada, os senhores que moram aqui,
Olha, meus queridos, não adianta ninguém querer fugir agora, porque Jesus está voltando. O que vocês estão vendo na terra é o que está pronunciando. João 8 é o decreto. Não podemos falar Bíblia capítulo, que na Bíblia não existe capítulo e nem tampouco existe versículo. Capítulo significa livro. Capítulo de novela, capítulo mundâneo. Versículo significa verso, poesia. A Bíblia não é assim. A Bíblia ela é composta em palavras chamadas demecretiologia, em decreto. Que a Bíblia ela é decretada por Deus. E o mistério das 7 igrejas da Ásia que eu a congrego, ela não pode fugir uma vírgula sequer dentro da Bíblia. Tem que mostrar a verdade. Eu não vim. Você vê que eu conheci meu amigo. Primeira palavra que eu disse para ele: o irmão é crente? Sou. Não saia da sua igreja, fica na sua igreja. Foi essa palavra que eu pronunciei. Por quê? Não encontra na Bíblia lugar nenhum que eu tenho que atirar pedra nele. Vocês passariam a conhecê-las, a verdade pela verdade que se prescreve. Quando vocês todos nasceram à terra, essa palavra já havia. Então nós temos que cumprir a palavra. Então peço vocês um pouquinho, alguns minutos da vossa pacienciologia e vamos ver o que o homem de Deus da Assembleia, o senhor é o pastor? É pastor? É pastor. Você disse que é meu amigo, né? Não foi isso que você me falou? Só que na Bíblia não existe palavra pastor. Pastor, eu vou dizer o que é. A Bíblia Sagrada foi traduzida, quer dizer, fez a interpretação um padre chamado João Ferreira de Almeida. Ele interpretou a Bíblia, como ele era católico, eclesiástico, que quer dizer, questões da sua religião. Ele escreveu Bíblia, ele escreveu a palavra pastor. Vocês podem abrir onde vocês quiserem, que vocês não vão encontrar. Foi pronunciado no Velho Testamento de Deus eterno a palavra apóstolo ou discípulo. No Novo Testamento, a palavra foi pronunciado apóstolo e discípulo. Então é preciso que vocês vejam, não estou repetriciada a pessoa, ou que seja, repreendendo ou jogando pedra. Vocês disseram que queriam a verdade, então a verdade vocês vão ver hoje. Se vocês assim quiserem. Se não quiser, eu peço a Deus que abençoe vocês. E vocês que não gostarem dessa pregação, vocês que moram aqui, orem por mim, para que eu possa permanecer na pregação. A palavra passo para o pastor, como ele requisiu, que tudo agora eu falei por carne. Quando eu mostrar na Bíblia, aí já não é mais carne, já é espírito. Se o senhor não quiser, pode passar para ele, fica à vontade, está aqui. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Iremos ler a palavra o qual o irmão falou. Em João 8, João 8, 38. 38. Glória a Deus. Depois desses dias, Jesus, José de Arimateia e o que estavam os seus discípulos de Jesus, mais o oculto, por medo dos judeus, e rogou-lhe a Pilato que lhe permitisse. Não está batendo, João 8, 38. 8:38.
Aleluia. Trinta e oito, né? 38. E falando, desculpa, viu? E falando dos que via junto de mim o Pai, fui fazer que também visto junto do vosso Pai. Aleluia. Continua. Respondendo, disse-lhe: nós sois pai Abraão. E Jesus lhe disse-lhe: se fosse filho de Abraão, faria a obra de Abraão. Mas agora procura matá-lo, e aos homens que vos tenho dito verdade que Deus tem ouvido Abraão e não fizesse isso. Continua? Pega um pouquinho aqui que eu vou buscar a bateria. Aleluia. Bota não, pra você enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse convosco, o Pai certamente me ameritei, porque eu sei que vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Oi, irmão. No 41. Se vós fazer a obra que o vosso Pai disse-lhe, eu não pulei, pois não somos nécios de profissão, temos o Pai que é Deus. Pode continuar? E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me mereceria, porque saiu sim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas de Ele me enviou. Por que não entende a minha linguagem? Por não poderá ouvir as minhas palavras. Mas vós tende por pai o diabo, queres satisfazer o desejo do vosso pai, e fui homicida desde o princípio. Não afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele proferiu a mentira, falar do que lhe propõe, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me crede. Quem entre vós me conversa do pecado, se vos digo a verdade, porque não credes que Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vos não escuta, porque não sois de Deus. Aleluia. Respondendo, pois, o judeu, disse-lhe: não dissesse nós bem que os samaritanos que têm demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra o meu Pai que vos me designou. Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Em verdade eu vos digo que se alguém aguardar minhas palavras, nunca verá a morte. Aleluia.
E disse-lhe, pois, o judeu: agora conhece que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, tu disse, se alguém guardar minhas palavras, nunca provará a morte. Eis que tu é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu e também profetizou e morreu. Quem vos fazei tu isso? Jesus respondendo, se alguém glorificar-me a si mesmo, a minha glória não é nada. Que me glorifique o meu Pai, que disse que vos Você Deus. viu o que está escrito no 8? Você me empresta a Bíblia, meu Amém. colega? Abram a sua Bíblia no livro de João 38, ou João, abram. João, decreto 8. Decreto 8. O que é decreto? Que a Bíblia não é falada capítulo. Capítulo é de novela, coisas mundâneas. A Bíblia é um decreto que Deus decretou para que nós pronunciássemos a palavra. Não nos falamos versículo. Versículo é exatamente coisas mundâneas novelística. Ou de livro. Ela é parágrafo. Interpretação de parágrafo significa que nós vamos lendo e parando. A Bíblia diz aqui, ó, como o meu colega acabou de ler. E ele é um amigo muito bom. Graças a Deus. Diga aleluia. Por que eu dizer amigo? Que ele também sofre quanto eu. Em João 8, é o decreto, parágrafo 38. Fala esta maneira. Confira no 38 que diz o Senhor Deus da glória. 38. Eu, quer dizer, minha pessoa, falar, conversar, pronunciar. Fala, Deus fala. Fala do que vi junto do meu Pai. Então a Bíblia, com o meu amigo aqui da Assembleia, fala, não nos dá o direito que nós deveremos falar fora dela. Temos que falar tudo dentro dela. É o que diz a Bíblia Sagrada. Talvez você fala, por quê que ele fala de um jeito e eu falo do outro? Eu não acreditei que ele falou de um jeito e eu falei de outro. Ele leu a Bíblia, a palavra que está. Eu testemunhei a palavra que ele leu. Então não falou de um jeito, não falou de outro. Compete a Deus dar o espírito de interpretação das palavras que nós acabamos de ouvi-las. Então, se Deus fala isso, meus irmãos, o que eu posso fazer? Nada. Então, povo de Deus, aos meus queridos apóstolos, aproxima meus amiguinhos mais para perto, eu queria eles pertinho, né? Nós já somos, Cadê meu? Já vai daqui a pouco eu jogo o microfone, você quer. Olha aqui, senhores. Veja aqui, diante de Deus. Abram a sua Bíblia, é a palavra testemunhada do mistério das 7 igrejas da Ásia. Eu quero, olha uma palavra, ele não vai ficar com raiva, que eu tenho certeza, porque ele não é cristão da Assembleia, não é crente da Assembleia. Ele é crente em Cristo Jesus. Então, se ele é crente em Jesus, ele vai falar o que a Bíblia escreve. Na Bíblia, não existem a palavra falada pela boca de Jesus, ceia. Ceias
representa parte alimentícia, que nós nos alimentemos. Deus falou no Velho Testamento a palavra Páscoa. Jesus também falou Páscoa. Se nós somos imitador de Jesus, temos que falar o que Jesus falou. É o que a Bíblia. A Páscoa não é tomada, que é a ceia, como é falado, não é tomado mensalmente. Todos que tomarem o corpo de Cristo mensalmente, está tomando sangue dos touros e dos bodes. Deus abençoe. Está começando a chover. A Páscoa, ela é dada uma vez ao ano. Dá para você ficar aí? No dia 14 de abril. Aquele povo que a primeira Páscoa, que é no dia 14 de abril, é da família dos Levíticos. Dos Levíticos. Há duas Páscoas em um só mês, e só. Do Levítico, que é dia 14 de abril. No dia 21 de abril é que é tomada a Páscoa de Manassés, que significa aquele povo que ficaram que não estavam preparados, porque o dedo estava exatamente no defunto. Defunto quer dizer pecado. Estava no pecado. Então, esse povo não estava preparado, não poderiam participar do corpo de Cristo. Então, o servo de Deus clamou a Deus e Deus disse: dia 21 é a segunda Páscoa, que é um pão asmo. O que quer dizer pão asmo? Pão asmo é o corpo que representa a simbolização do corpo de Cristo, sem sal, sem fermento, só farinha de trigo, né, irmão? Só farinha de trigo. No Velho e no Novo, diz aqui. Vocês me disseram que queria a verdade. Então a verdade, o que tem nas vossas mãos? Se você fala que é a palavra de Deus, ela vai confrontar. Tudo que eu estou falando, vocês vão encontrar aqui. Tem na Bíblia. Então, povo de Deus, a Páscoa do Velho Testamento, Páscoa, e do Novo Testamento também é Páscoa. Vamos ver aqui na Bíblia. Aqui tem outra palavra. Devemos nos orar de olho fechado? Não. Devemos dobrar o joelho e abaixar a cabeça? Não. Para orar, não. A oração, ela é feita olhando acima, não para baixo. Porque Deus, Jesus, não está embaixo, Ele está em cima. Aleluia! Abra no livro de João, apóstolo. Decreto. Primeiro, focalize João, todos. Por favor, me ajudem aí. Pode eu passar para você. Quero que você... Abram João, decreto 17. Até agora, meus queridos pastores,
nós falamos pela boca, não é verdade? Né? Quando a mostra na Bíblia é boca, não, transformamos espiritual. Não podemos orar com o olho fechado, nem orar cabeça baixa. O verdadeiro cristão, ele orar de cabeça erguida. Em João, decreto 17, parágrafo 1. Olha o que diz o Senhor, por favor. Cadê meus amiguinhos? Pastor, você me ajuda? Você me ajuda, missionário? Então me ajuda. Os apóstolos queriam ter a gentileza de ajudar aos que estão em dificuldade, por favor. A Bíblia mente, meu irmão? Não. É para nós cumprir o que a Bíblia está falando ou para descumprir? Cumprir. Então, vai na Bíblia. João, decreto 17, parágrafo número 1. Depois de assim falou Jesus, levantando os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique. Por favor, o que está escrito aí? Cabeça baixa? Não, examine todos. Está de cabeça baixa? Quem é que olhou para cima? Na Bíblia não está que é para nós imitarmos Jesus? Então eu estou imitando o que Jesus falou? Alguma dúvida? Por favor. Pode aproximar, meu amiguinho de óculos aí. Pode aproximar, pode vir. Vem, não, vem aqui. Vem cá. Ah, então abre a Bíblia para ele aí. Isso, fica aí. Não é para sair. Então está aqui. Meu irmão achou essa palavra? O irmãozinho aí achou? Cadê o querido irmãozinho amado? O senhor achou, meu filho, essa palavra aí? O senhor achou? Confere. Então não sou eu que estou falando. Quem está falando é Deus. O servo de Deus aí achou, vocês dois? Achou? Confere. O que eu falei? Canal. O que eu fiz agora? Transformei espiritual. Feche a Bíblia. Abra em 1 Reis. Desculpa o erro em português. Reis, decreto 8. Laodiceia e todas as comunidades laodicenses, nós estamos em um lugar chamado Extrema, estado de Minas Gerais, capital Belo Horizonte. No livro de Reis, 1 Reis, decreto 8. O que está escrito? Vamos no parágrafo 52. Parágrafo 52. O número da escola, 829. Esteja aberto os teus olhos, a súplica do teu servo, e súplica do teu povo, Israel, a fim de ouvirem sempre o que clamarem a ti. Está escrito? Então,
Está aí a palavra de Deus e o mistério das 7 igrejas da Ásia. Devemos criticar? Por favor, não façam isso. Não aceitamos. Se você é de Deus, ore por todos para que todos achem a palavra que estou mandando que faça. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Muitas das vezes, o mistério das 7 igrejas da Ásia tem culto todos os dias. Quando a Assembleia de Deus quer fazer o culto todos os dias, alguns deles ficam reclamando com o pastor. Não deveria reclamar. Porque cada um de nós temos que nos renovar o nosso espírito dia por dia. Nós pecamos, irmãos, todos estão aqui, e meu colega, e vocês aqui, meus colegas daquele município. Nós pecamos 100 vezes ao dia. Ou melhor, 490 vezes ao dia. O pecado de cada um de nós. Nós pequemos 70 vezes 7. 7 vezes 7 dá quanto? 49? Então são 490 pecados ao dia. Então nos carecemos de todos os dias estar buscando a palavra de Deus. Oh, mas peraí, pastor, eu não quero não, que eu estou fazendo curso em casa, eu estou servindo a Deus em casa. Eu queria fazer uma pergunta, nada de a palavra democracia, ou que seja, demagogia. Se você não está aprendendo a palavra dentro da igreja, um com os outros, você vai aprender em casa? Nunca. Então, só a igreja. Renovamos dia por dia. Abram a sua Bíblia em 2 Coríntios. Se você passar um minuto, Reis. 1 Reis, decreto 8. Segundo aos Coríntios, decreto 4. O que Deus vai falar? Somos limpos do pecado dia por dia, se nós nos arrepender. O que é o pecado? O pecado significa isso. Eu peco agora, fico calado. O pecado vai acumulando. Vai acumulando. Amanhã eu não vou, vai acumulando. O outro amanhã eu não vou, vai acumulando. O que acontece? Você não tem vontade de ir mais para a igreja? Por que você não tem? Porque Satanás já dominou o seu corpo. Se Satanás dominou o seu corpo, você sente pesado. Ah, eu não tenho, eu não sinto ir na igreja. Por quê? Por causa o pecado de hoje é de hoje. O pecado da manhã já é outro pecado da manhã. Tá vendo? Vocês ouviram? Amém. Então tá aqui. Examine lá no parágrafo 11. Coríntios 4:11 fala: pois nós que vivemos estamos sempre entregue à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós, nossa carne mortal. Parágrafo número 12. Parágrafo número 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós
a vida. O que quer dizer? O homem do pecado opera a morte. Que a morte o que é? O que quer dizer morte? Pecado. O que quer dizer vida? Arrependimento. Que temos a vida eterna. 2 Coríntios 4, parágrafo 13, na sua Bíblia. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Creio, por isso falei também nós. Cremos, por isso também falamos. Se eu creio, eu falo. Se eu falo, que vi. Se eu vi, que falo. Se eu não vejo, não falo. 2 Coríntios 4, parágrafo 14. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará-nos com Jesus e nos apresentará convosco. Interpretação. Deus eterno ressuscitou Jesus. No dia do arrebatamento, Deus e Jesus se apresentará, não em cima da terra, larga dessa mentira, nas nuvens. Pare também de andar com mentira falando por aí que Deus vai criar um céu aqui na terra. Isso é mentira. Nesta terra será criado o que, meu irmão? Vai ser criado uma palavra chamada um largo de fogo. O que quer dizer largo de fogo? É porque o mundo, ele é um globo redondo, dividido em 4 partes. Leste, oeste, norte e sul. 4. E o que acontece? O largo é porque quando Jesus, que ele é nosso advogado agora, quando ele vier, ele não vem mais como advogado. Ele virá agora como um juiz. Não como advogado. Para nós se salvar, carece você obedecer a Jesus. Ninguém vai ao Pai, que é a Deus, sem ordem de Jesus. Interpretação. Porque Jesus é que está nos ensinando a palavra no Novo Testamento. Jesus é que é o responsável por nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Segundo os Coríntios 4 é o decreto, parágrafo 15. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. A graça de Deus não é comprada, ela é gratuita. Parágrafo 16, livro 2 Coríntios, decreto 4:16. Por isso não, olha aqui agora todo mundo presta atenção, peço a todos que estão aqui que prestem atenção, não é para ninguém confiar nem acreditar em um lixo como eu. A obrigação é vocês confiar e acreditar em Jesus, na palavra que está na Bíblia. Não um lixo como eu. Não sou nem digno de lamber os vossos pés. Ninguém fala isso porque tem medo da verdade. E eu estou falando o que é a verdade. Não é para acreditar em um lixo como eu. Vocês têm por obrigação de acreditar em Jesus. E essas palavras estou mostrando. Veja no 15, que é 15, é 16 o que Deus fala. Por isso não desfalecemos, mas ainda que
que nosso homem exterior, quer dizer homem exterior, olha aqui quem não sabe. Exterior quer dizer o homem, por fora. A vista, a enxerga. Não desfaleça. O que quer dizer? Não sei se o irmão já viu quando a pessoa peca. Deus não aceita. Se você quer a oração, você tem que buscar na igreja. Deus está falando, não ore por esses tais. Ó mãe, ó pai, você não sabe o que ele está praticando lá fora? É você que tem que buscar a bênção de Deus, não é você mandar recado. Tudo que eu estou falando, estou testemunhando. Então o pecado de cada um de nós, meus irmãozinhos queridos que estão aqui, todo pecado está aqui, ó, na tua frente. Quem peca é este corpo. Tudo que é do corpo que pega, então o pecado está posterior. Quando você desfalece, você está morto. É a mesma coisa. Muitos falam que teu espírito está dentro do corpo. Isso é mentira, mentira. Nosso espírito não está no corpo. O nosso espírito, ele anda em cima da cabeça, em círculo. Palavra círculo quer dizer em roda. O espírito não entra no corpo nem incorpora. Ele anda acima da cabeça. Tanto o nosso espírito como os espíritos dos animais é a mesma ligológica. Então o Senhor disse, eu já disse 16, não já? Não? Então 16 fala, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, quer dizer fora, esteja consumido e o interior, contudo, renove dia em dia. As palmas se encontram no livro do Salmista 47. Então, olha aqui, o que Deus quer dizer? Vocês me desculpem se eu virar as costas, eu tenho que ficar pra lá e pra cá, mas eu dou atenção, meus irmãos, vocês não ficam com raiva de mim, porque se você virar as costas pra mim, eu fico doente. Eu quero que vire a frente. Então, mas pode estar que eu rolo. Então, o que acontece que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo aqui? Eu pequei agora. Vai lá, renova, quer dizer, peça-lhe perdão a Deus do pecado que você fez agora. Peça perdão e Deus lhe perdoará. Chama renovação dia por dia. Está escrito a sua Bíblia? Eu já li o 16, já, irmão? Agora eu vou para o 17, tá bom? O 17 fala: